Olá, pessoal. Vamos continuar lendo o capítulo 2 do livro Ladrões de Sonho de Rick Renner. O segundo capítulo, o título é muito interessante, Entre no Alinhamento Divino. E hoje nós vamos estar concluindo a segunda parte deste capítulo, ok? E começamos com o subtítulo, Você está alinhado com os propósitos de Deus? Uma das principais razões pelas quais os cristãos nunca veem seu sonho ou visão se realizar é que eles nunca chegam a esse lugar de alinhamento divino, onde começam a dizer a mesma coisa que Deus diz e a fazer coisas como Deus quer que sejam feitas. Mais uma vez, Deus insiste nisso porque Ele quer gerar a semelhança de Cristo na vida do seu povo. À medida que se alinha com Deus, você se torna mais semelhante a Ele. O plano dele não é apenas abençoar você ou levá-lo a fazer algo do jeito dele, apenas para provar sua obediência. Ele quer transformar você de dentro para fora à imagem de Jesus Cristo. Quando você recebe uma palavra do Senhor, descobre muito rapidamente se está ou não andando em alinhamento divino. Deus provavelmente pretendia que Sara e Abraão celebrassem o nascimento do seu bebê 9 meses depois de receberem a palavra do céu de que eles teriam um filho. Mas porque Abraão estava totalmente fora de alinhamento, ele levou várias décadas para receber Isaque, o filho prometido. Durante anos depois de receber a promessa de um filho, Abraão tentou resolver tudo por conta própria em vez de esperar pelo plano perfeito de Deus. O Senhor não podia fazer nada para cumprir a promessa até que Abraão finalmente decidisse deixar tudo nas mãos dele, fizesse as coisas do jeito dele, abre parêntese. Em outras palavras, até que Abraão finalmente entrasse em alinhamento divino. Fecha parênteses. Descobrimos o quanto estamos alinhados com Deus quando recebemos uma palavra dele nos dizendo para fazer algo diferente do que estamos acostumados. Por exemplo, quando o Espírito Santo me direcionou para mudar com minha família para a União Soviética e ajudar a estabelecer igrejas no grande avivamento que estava acontecendo ali, minha primeira reação não foi sim, Senhor, envia-me. Na verdade, eu clamei, cheio de dor, mas enquanto nosso ministério na América, Senhor. Denise e eu havíamos passado os 6 anos anteriores viajando pelos Estados Unidos, trabalhando duro, enquanto nos esforçávamos para realizar o que Deus havia nos chamado para fazer. E tudo finalmente estava começando a se encaixar. Ministros importantes estavam começando a reconhecer nosso ministério de ensino e recomendavam os meus livros. Por causa do grande número de convites, tínhamos de recusar uma reunião após a outra enquanto organizávamos a nossa agenda em espírito de oração. E o mais importante, as pessoas estavam sendo salvas, curadas, libertas e fortalecidas através do nosso ministério. Agora, parecia que Deus estava nos pedindo para deixar de lado tudo o que havia sido realizado. Exatamente quando todas as sementes que havíamos semeado ao longo dos anos estavam finalmente produzindo uma grande colheita. Eu sentia que Deus estava nos dizendo para entregar a fazenda. Mas não havia como confundir a direção de Deus para nós. Para ser sincero, foi uma grande luta até eu chegar ao ponto de me submeter e obedecer ao chamado de Deus para a nossa vida acerca de ministrar na União Soviética. E enquanto eu lutava com a decisão de obedecer, descobri o quanto eu estava fora do alinhamento divino. Primeiro, eu tentei subornar Deus. Eu disse a ele que enviaria aos missionários na União Soviética todas as mensagens de ensino que eles quisessem. E não apenas isso, mas eu também prometi que daria todo o apoio financeiro aos ministros e aos outros missionários em qualquer parte no mundo que o Senhor me direcionasse a dar. Ainda assim, a palavra de Deus para mim continuou imutável. Mude-se para a União Soviética. Quando a minha primeira tática não pareceu satisfazer Deus, concordei em fazer uma viagem à Rússia com alguns outros evangelistas
esperando que a viagem aplacasse Deus e me aliviasse desse terrível fardo em meu coração. Em vez disso, a viagem serviu para fazer com que o anzol do Espírito Santo penetrasse ainda mais fundo em meu coração, porque eu me apaixonei pelo povo russo. Finalmente, pensei que minha libertação, sem dúvida, viria quando eu dissesse à minha esposa que Deus estava me dizendo que deveríamos nos mudar para a União Soviética, em vez de irromper em lágrimas e discutir fortemente contra a ideia de fazer uma mudança tão drástica. Denise concordou em lágrimas e com alegria que era esse plano de Deus e tínhamos de obedecer. Não havia como contornar a situação agora. Se quiséssemos obedecer a Deus e andar em alinhamento divino com seu plano e propósito para as nossas vidas, teríamos de nos mudar para a União Soviética. Então, fiz o anúncio oficial com grande prazer em proclamar com ousadia a palavra do Senhor para as nossas vidas. Em seguida, este grande homem de fé aqui foi para casa e ficou com a cabeça enfiada em um vaso sanitário por 24 horas esperando pelo próximo ataque de vômito. A ansiedade fluía pelas minhas veias, a preocupação enchia minha mente e nada que eu fizesse me ajudava a relaxar. Tudo em que eu conseguia pensar era na possibilidade de minha família ficar sem dinheiro e perdermos nossa casa nos Estados Unidos. Eu me preocupava com o ministério indo pelo ralo e os membros da nossa equipe não conseguindo alimentar e vestir suas famílias. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Como iríamos conseguir lidar com aquilo? Quando finalmente recebi e agi com base nessa palavra do Senhor, tudo em mim que não estava alinhado com a vontade de Deus veio à tona de uma única vez. Juntamente com cada centímetro de dúvida e incredulidade que ainda havia em minha alma. Tudo em que eu conseguia pensar era em dinheiro. Inúmeras vezes clamei em meu coração: Senhor, o que vai acontecer com o nosso ministério se eu te obedecer? Finalmente, eu não apenas ouvi a resposta do Espírito Santo, como também comecei a entender o que ele estava tentando me dizer. Ele disse estas palavras ao meu coração: o que você vai perder se não me obedecer? Essa pergunta me levou a um novo nível de entrega nas minhas caminhadas com Deus. Subtítulo: Flexível nas mãos de Deus. Nada é mais eletrizante do que os momentos em que o Espírito Santo se move sobrenaturalmente para lhe dar um plano grandioso a seguir. Entretanto, há o peso de carne que precisa ser cortada fora para que você entre em alinhamento divino, viva o descanso sobrenatural de Deus e cumpra a vontade dele para a sua vida. E se você recebesse uma palavra do Senhor agora mesmo, lhe dizendo para deixar uma empresa onde você está empregado há 10 anos para começar um novo negócio? A ideia pode parecer empolgante no começo, quando você visualiza grandes somas de dinheiro entrando no seu escritório. Mas você pode então canalizar para a pregação do Evangelho. Mas quando você começa a considerar tudo que a obediência requer de você, pessoalmente, sua carne não fica tão fascinada. Lembro-me do homem que havia ficado deitado junto ao tanque de Betesda por toda a vida. Veja João capítulo 5, do verso 1 ao 9. Pense em todos os amigos que estavam ali, junto com ele, esperando que um anjo agitasse as águas. Se o homem algum dia fosse curado, ele teria de deixar aqueles amigos. Ele também teria de parar de depender dos outros e conseguir um emprego. Todo o seu estilo de vida seria drasticamente transformado. Portanto, foi muito significativo quando Jesus perguntou a esse homem paralítico: queres ser curado? João capítulo 5, verso 6. Em outras palavras, Jesus estava perguntando a ele: você realmente quer ser curado e entende as extensas modificações que essa obra sobrenatural fará em sua vida? É muito mais fácil abrir mão de tudo para obedecer a Deus quando você não tem muito. Esse foi o nosso caso
quando há muitos anos o Senhor chamou a Denise e a mim para o ministério itinerante. Nós não tínhamos nada que estivéssemos deixando para trás, de modo que foi fácil dizer sim para a nossa próxima estação no ministério. Mas isso pode ser muito difícil quando Deus lhe permitiu construir algo grande e maravilhoso, e então lhe pede para entregar tudo e mudar-se para um novo trabalho que ainda não está formado. No entanto, o aspecto mais empolgante de escolher obedecer à vontade de Deus para a sua vida e de entrar em alinhamento divino é saber que você ainda é flexível o bastante nas mãos dele para renunciar a tudo que você tem, se ele exigir isso, depois que Deus fez você governar sobre muito. A sua maior alegria e recompensa está no entendimento de que você ainda é, acima de tudo, seu servo fiel. Todos os que querem seguir plenamente o plano de Deus para as suas vidas precisam chegar a esse entendimento no mais íntimo do seu coração. É somente a partir dessa posição de alinhamento firme e inconfundível com a vontade de Deus que eles podem seguir adiante para cumprir seu destino divino em total confiança e com fé inabalável. Agora aquela parte, pense nisso. Amós, capítulo 3, verso 3 diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Para entrar em alinhamento com Deus, você precisa concordar com Ele no seu coração, não apenas com suas palavras, simplesmente repetir o princípio, como um papagaio sem crer nele de coração, não é concordância. As confissões de poder que dão direcionamento à vida são aqueles que vêm do coração, brotando de uma confiança profunda. No que você realmente acredita com relação à visão e ao sonho que Deus lhe deu. Ao escolher alinhar seus pensamentos, suas palavras, seus atos com as palavras de Deus, você coloca sua vontade em alinhamento com o plano dele para a sua vida. O resultado é que você passa a estar unificado com seu propósito divino. Qual área do seu caráter você está trabalhando conscientemente neste momento para colocar em alinhamento com a vontade de Deus e seus caminhos? Que áreas você tem ignorado? Você é flexível nas mãos de Deus? Você está disposto a se moldar ao plano de Deus ou está tentando fazer Deus se moldar ao seu plano? Seja sincero. O que você está disposto a mudar na sua vida para cumprir o seu destino divino? A poda é uma parte do processo para se tornar frutífero. Existem algumas coisas que precisam ser aplainadas ou cortadas fora para que você entre em alinhamento com o plano sobrenatural de Deus para a sua vida. Quais são as áreas na sua vida que necessitam ser podadas? O plano de Deus pode exigir que você deixe de lado algo que você quer para obter o que você deseja ainda mais. Mas você precisa primeiro estar disposto a confiar em Deus e abrir mão disso. A que você está se apegando? E que na verdade pode estar o impedindo de receber o que você mais deseja na vida. Sua obediência ou sua desobediência ao plano de Deus terá um efeito direto na vida de outras pessoas. Você já pensou em como prestar contas a Deus pelo que você fez ou não fez com os sonhos ou as habilidades e os dons divinos que Ele investiu em sua vida? Observe as consequências das suas ações atuais e decida o que você precisa fazer de forma diferente. Aqui encerramos o capítulo 2 e o próximo vídeo iniciaremos o capítulo 3. Fiquem na paz.